Olá, boa tarde. Estamos aqui no primeiro dia do palco do Dino no Case Startup Summit. Meu nome é Fernando, eu sou sócio responsável pela área de proteção de dados do Batista Luz, trabalho com direito e tecnologia há mais de 10 anos e vou ser responsável por moderar esse painel hoje aqui com vocês, com pessoas incríveis e que conhecem muito do tema de privacidade, principalmente no contexto de startups. Gostaria de agradecer a Dino pelo convite e por conseguir montar esse painel aí super relevante, principalmente com a entrada em vigor da LGPD. O tema desse painel é justamente sobre a agora ainda mais falada Lei Geral de Proteção de Dados e os seus impactos para as empresas e para as startups. Eu vou contar com o apoio da Maria Cecília Oliveira Gomes, pesquisadora e líder de projeto da Fundação Getúlio Vargas, e da Paula Zanona, Data Protection Council da Neuri. Mas antes de começar esse debate tão importante, eu acho que vale explicar um pouquinho sobre o que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, tanto no ambiente online quanto offline, e no setor público e privado. E ela regula dados pessoais, dados de pessoas físicas, né? Então, enfim, vale para todo mundo, empresas grandes, pequenas, digitais ou não, não é uma lei de internet, isso é super importante. É uma lei que vem sendo discutida há mais de 10 anos, acabou sendo aprovada em agosto de 2018, por conta de alguns aspectos, especificamente a entrada em vigor em maio de 2018 da GDPR na União Europeia, do interesse do Brasil de ingressar na OCDE, e por conta de alguns escândalos que acabaram sendo divulgados naquele ano, particularmente o evento do Cambridge Analytica. E após a aprovação da lei, nós tivemos diversos movimentos buscando o adiamento da sua entrada em vigor. O primeiro ainda em 2018, quando o presidente Temer publicou uma medida provisória estendendo a entrada em vigor da LGPD para agosto desse ano. Depois de mais algumas iniciativas, em abril desse ano, a gente teve um projeto de lei e mais uma medida provisória buscando, de novo, o adiamento da lei. No caso do projeto de lei, a entrada em vigor da LGPD como um todo para janeiro e das suas sanções para agosto do ano que vem, e no caso dessa nova medida provisória, da entrada em vigor da lei como um todo para maio do ano que vem. Enfim, depois de toda essa discussão, dessa confusão, né, no legislativo, o projeto de lei foi aprovado para adiar as sanções para o ano que vem, e essa nova MP, medida provisória, também foi aprovada, mas para surpresa de todo mundo aí que estava envolvido nesse processo, sem o artigo que adiava o resto da Lei Geral de Proteção de Dados. A conclusão é que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro, há 2 semanas atrás, e as sanções, né, entram em vigor, na verdade, em 1º de agosto de 2021. E ao contrário do que muita gente acredita, a gente já possui, né, diversas normas que tratam sobre privacidade e proteção de dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados visa justamente centralizar essas regras, tornar a regra do jogo mais clara para as empresas, para as startups e para os titulares, nós, né, clientes, consumidores, colaboradores, e dar maior segurança jurídica para que a gente consiga construir um ambiente saudável de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Esse ponto é muito importante para o nosso papo aqui hoje, para que a gente consiga compreender que a LGPD não vai acabar com nenhum modelo de negócio. Ela só continua sendo proibido com a LGPD, o que já era proibido com a legislação posta até 17 de setembro desse ano. Podem ser necessários alguns ajustes na operação de tratamento de dados, mas nunca visando impedir o modelo. Pelo contrário, garantir maior segurança e principalmente transparência para os titulares envolvidos, responsáveis, donos, né, dos dados pessoais que estão sendo tratados. Então, a LGPD ela não pode ser vista por vocês como mais uma obrigação legal, ela tem que ser vista como uma janela de oportunidades. E com todo esse contexto, eu até acabei falando demais, muito por conta desse cenário legislativo aí de aprovação da lei, que é realmente bastante complexo, quero já passar a palavra para a Maria Cecília e a Paula. Primeiro, Paula, eu queria entender justamente quais são as oportunidades de negócio para as startups em relação à LGPD. O que você vê aí como oportunidade, considerando, inclusive, que a lei entrou em vigor há 2 semanas atrás? Muito obrigada, Fernando. Aproveitando, primeiro eu vou agradecer aqui o convite e entrando aí no mérito da questão. Costumo dizer que a LGPD ela traz 2 questões importantes, né? Ela é um elemento de confiança e é também um diferencial competitivo, então a gente consegue unir aí
questões fundamentais. Muitas pessoas entendem que a LGPD, de alguma forma, ela causaria um obstáculo à inovação e ao desenvolvimento do negócio, quando a LGPD é totalmente o oposto, né? Com as boas práticas, melhores políticas e, entre outras questões relacionadas à governança e segurança da informação, a empresa consegue aí se destacar. E quando eu digo isso, eu trago isso num viés muito voltado para a startup, no geral, em empresas, né? Especialmente aí de Big Data Analytics, que é o ramo que eu trabalho. Enfim, a LGPD ela veio aí para trazer um regramento, trazendo consigo ainda mais segurança jurídica, né? Porque nós tínhamos aí um cenário um pouco duvidoso no Brasil. Por óbvio, nesse momento a gente ainda tem muitos obstáculos, algumas lacunas e omissões da lei, mas ela trouxe uma segurança jurídica e também uma responsabilidade, né? Por ambas as partes aí que tratam dados. Também costumo dizer que a LGPD, um dos desafios, né, e inclusive a oportunidade, é em relação à confiabilidade da marca. Porque a transparência do modo como você trata os dados, entre outras questões, você de fato vai cumprir a lei, mas você também consegue abrir o seu negócio para um cenário não só nacional, você consegue, com as suas boas práticas, melhorar, né, o ambiente tecnológico, o ambiente de negócios no cenário nacional, mas especialmente no cenário nacional, no cenário internacional, quando muitos países aí solicitam que os outros países tenham também esse mesmo regramento em relação à privacidade e proteção de dados. Enfim, concluindo, na minha visão, a LGPD ela é sim uma lei importante, ela tem um diferencial competitivo e eu acredito que nesse momento as empresas precisam aí se adentrar nessa cultura de privacidade e proteção de dados. A gente costumava dizer, né? A gente costumava escutar que a LGPD não ia pegar. E ela pegou, e ela faz diferença, e é importante aí que o mercado esteja preparado para ela. Já era para estar, né? Ainda que nós não tenhamos uma NPD, mas enfim, acredito que são essas considerações. Então, a confiabilidade da marca, transparência, regulação, né, no mercado, segurança jurídica, tudo isso aí são elementos fundamentais em relação ao LGPD e para abrir ainda mais portas para o negócio. Legal, é importante você trazer essa questão da reputação e confiabilidade, principalmente no contexto de startups que eventualmente estão buscando investimento, né? Você precisa demonstrar para o investidor, para o seu parceiro, que você está adequado à legislação posta, e essa legislação hoje é super importante no contexto de empresas, como você falou, de Big Data, que tratam dados pessoais num volume bastante relevante, e a lei também traz esse princípio aí que a gente discute na nossa bolha de privacy by design, que é você pensar na privacidade desde a concepção, e isso também para startups é muito importante, porque elas têm uma estrutura mais enxuta, então eventualmente ajustar o modelo é até mais fácil do que numa companhia muito maior. Aí pegando até o gancho, Cecília, eu queria entender, considerando essa questão que a gente falou de privacy by design, eventualmente ajustar o modelo, conseguir competir com uma empresa maior, a LGPD ela traz uma obrigatoriedade de você tratar dados pessoais de acordo com uma base legal, que é um termo jurídico, né, que significam as autorizações legais que permitem o tratamento de dados pessoais. A gente está muito acostumado com consentimento, aquele opt-in, aquele checkbox que a gente dá nos sites e tudo mais quando a gente vai fazer o cadastro, mas a LGPD traz um regime mais flexível de tratamento de dados, né? Como que as startups vão poder, a partir de agora, tratar dados pessoais de uma forma mais flexível e até, eventualmente, conseguindo competir com essas outras companhias? Obrigada, Fernando, pela sua pergunta. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite da Dynamo para participar desse evento e dizer que para mim é um prazer estar com você e a Paula nessa conversa que a gente está fazendo hoje. Em relação à sua pergunta, eu acho que o contexto que envolve bases legais, que são as hipóteses autorizativas, elas já existiam num contexto anterior à LGPD. A gente já tinha algumas leis setoriais aqui no Brasil que traziam algumas opções, como a do consentimento que você mencionou. O ponto é que a LGPD ela trouxe um rol mais amplo, assim digamos,
de bases legais, tanto para o tratamento de dados pessoais, como nome, RG, CPF, que são os dados comuns que a gente fala, estão previstos no artigo 7º, assim como o tratamento de dados pessoais sensíveis, que estão indicados no artigo 11º, que envolvem questões de opinião política, raça, etnia, entre outros aspectos. Eu acho que antes da gente entender quais bases legais são aplicáveis e adequadas para cada tipo de situação, a recomendação para as startups seria primeiro entender o que elas têm dentro de casa e quais são os fluxos de dados pessoais que existem dentro de cada organização. Entendendo quais são os fluxos, fica mais fácil compreender e analisar a partir da finalidade do tratamento qual vai ser a base legal mais adequada ou aplicável àquela situação. Então, na verdade, o que a gente vê é que a LGPD ela ampliou esse rol de hipóteses autorizativas para o tratamento, bem como ela trouxe uma segurança maior na utilização e instrumentalização dessas bases legais. Porque tendo a compreensão de qual base legal vai ser a mais adequada, aplicável, legítima para aquele tipo de situação, para aquela operação de tratamento, fica mais fácil você entender toda a cadeia de fluxo dos dados e pensar em quais processos, procedimentos você vai adotar internamente em termos de governança. Então, se eu estou tratando dados pessoais sensíveis, por exemplo, eu vou ter que buscar garantias associadas a uma maior segurança em relação a esses dados, por exemplo, entre outros aspectos. Se eu vou me basear na base legal do legítimo interesse, que acaba sendo talvez a base mais flexível, podemos assim colocar, a gente também tem um instrumento do teste de balanceamento, que a gente chama teste de legítimo interesse, que é um mecanismo para justamente eu verificar, seja uma startup, uma organização, se aquela base legal é a hipótese autorizativa melhor para aquela operação de tratamento que eu pretendo realizar ou que eu já estou realizando dentro da minha organização. Então, a gente percebe que as hipóteses trazidas na lei, nesse leque maior de opções, elas vêm junto com mecanismos de controle, a fim de que as organizações possam adequar seus processos, mas também possam ter mecanismos, ferramentas para trazer uma maior segurança para dentro da sua organização e perante a interface com seus usuários. Então, é importante olhar para esse arcabouço, vendo que existem, na verdade, muitas opções e que é possível se valer de bases legais diferentes, mas que é recomendado sempre ser verificado a partir da finalidade, a partir do que está envolvido dentro daquela operação de tratamento, a melhor base legal que vai ser aplicável ao caso concreto. Legal. Você trouxe o legítimo interesse, né, que está cada vez mais falado, em algum momento ele vai passar o consentimento no Brasil, né? Imagina. O legítimo interesse ele é bastante importante para startups, como eu falei, né? Considerando aqui o desenvolvimento tecnológico e inovação por conta de, principalmente, atividade de marketing, né? Ele é super importante no contexto de atividades de marketing, que, de novo, a gente estava super acostumado com o opt-in, o time de marketing das companhias sempre falam como que a gente vai fazer para coletar o opt-in, né? E, na verdade, a LGPD trouxe o contexto do opt-out, que é exatamente a questão do legítimo interesse, desde que existam mecanismos aí, salvaguardas relevantes, como você comentou, dando transparência, ou permitindo que ele gerencie esse tratamento de dados, né? Faça o opt-out, a oposição, né, ao tratamento. E bem nessa linha, agora considerando que a lei está em vigor, né? Faz 2 semanas que ela entrou em vigor, está todo mundo relativamente desesperado, né, ansioso. Eu, Fernando, tenho uma startup, vou querer agora me adequar, nunca me preocupei com essa lei, né? Segui até muito o que a Paula falou, que a LGPD não vai pegar, ela acabou pegando, está aí em vigor. O que eu tenho que fazer agora para me adequar? Como que eu faço para me valer de um legítimo interesse? Ou como que eu faço para... Você falou, vamos identificar os fluxos, identificar os dados, saber para quais finalidades eles são utilizados. Mas e agora? Né? Quais atividades a gente tem que conduzir para poder efetivamente se adequar à lei e começar a operar de uma forma tranquila, enfim, adequada e que faça sentido?
Seria para mim, Fernando, a pergunta? Ah, continuação? Ok. Em relação ao que você comentou, eu diria, brincando, que a startup precisa correr um pouco para adequar seus processos e procedimentos. Mas, dando opções concretas, passo a passo, eu diria que, no primeiro momento, começar a dar o start, né, que a gente fala kickoff, de um programa de adequação, de um processo de adequação conformidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e leis setoriais que venham a ser aplicadas àquele modelo de negócio que a startup opera, porque a gente tem regulações setoriais também que atuam em conjunto e em harmonia com a LGPD. Nesse sentido, eu acho que vale a pena mencionar que é necessário também construir um programa de governança. A gente fala em governança em privacidade e proteção de dados. Eu, particularmente, entendo que um processo de adequação ele tem que fazer parte de um programa maior, que é um programa de governança em proteção de dados, onde, em paralelo com toda a adequação que está sendo feita, entrevistas, conversas, mapeamentos, você consegue já adotar procedimentos e melhorar processos internos. Então, revisar a sua política de privacidade, se você tem uma, se você não tiver, fazer uma e colocar ela disponível lá na plataforma, verificar se ela está numa linguagem fácil, acessível, que é o que a gente chama de plain language, né? Tentar tornar esse aspecto, às vezes, tão juridiquês associado à proteção de dados de uma maneira mais fácil e didática de ser compreendida. Verificar se tem um aviso de cookies, se você coleta cookies na sua plataforma. Verificar se você tem uma política interna de proteção de dados pessoais, por exemplo. Verificar quais são os mecanismos de controle que você pode adotar dentro da sua organização, para além de políticas, como a implementação do Privacy by Design que você mencionou anteriormente, que é justamente verificar como que eu posso melhorar questões e controles associados à privacidade e proteção de dados na minha interface com o usuário. Então, tudo isso pode e deve ser construído em paralelo a um projeto de adequação, porque o projeto acaba durando meses e pode durar mais de meses, a depender da organização, e é importante que seja dada tração e acompanhamento de questões associadas à proteção de dados em paralelo, para que você tenha algo dinâmico. É o que a gente fala, para que você tenha uma cultura viva e você vá construindo essa cultura em um ecossistema também, em parceria com outras empresas, organizações, e assim você consiga ter uma trajetória dentro da sua organização em relação à proteção de dados. Terminando o processo de adequação, que talvez você, ou no caso o Fernando e a Paula, queiram comentar também depois, acho que também vale a pena ter a manutenção de todo esse processo dentro dessa estrutura de governança, né? Junto com a posição do encarregado, que é a pessoa que vai responder perante os titulares, perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em relação à requisição. Então, a mensagem que eu posso deixar em relação a isso é que precisa começar já os processos de adequação, se a sua startup, a organização ainda não começou, mas também é importante que você pense a longo prazo, dentro de uma estrutura de governança que não seja apenas estar em compliance, por exemplo, com a LGPD, porque proteção de dados acaba sendo para sempre, então é válido investir nisso como um todo. Perfeito. Sim. Não adianta uma medida paliativa, você tem que montar um programa estruturado, né? Mas, Paula, fica à vontade, pode comentar. Não, até aproveitando aqui a fala, a sua fala e a da Maria Cecília, eu acho muito importante, realmente, acredito que o primeiro passo aí é a conscientização, né? O que a gente tem visto, pelo menos trabalhando em empresa, eu consigo verificar mundo afora essa visão. Nós estávamos no momento de que o empresariado entendia que a LGPD, de algum modo, não faria diferença nos negócios e faz. Hoje a gente já está numa fase um pouco melhor, né, de que o empresariado entende que, ok, é um elemento de confiança, é um diferencial competitivo, mas o que nós verificamos, inclusive, é que se falta aí questões de conscientização dos próprios colaboradores, né, porque, e aí isso está intrinsecamente ligado com o que a Maria Cília e vocês estavam falando, com Privacy by Design e um processo de governança, porque para que ele se mantenha vivo,
você também precisa que do outro lado ali os colaboradores entendam a importância desse tema. E um outro ponto, até porque a gente está falando aqui para um viés muito mais voltado para o público em geral, o que nós temos verificado desde que a lei entrou em vigor são essas soluções milagrosas, acredito que vocês também. Então, eu faço sua política em 24 horas, eu adequo a sua empresa, me pague em 10 vezes, sem prejuízo de quanto que o profissional cobra ou não, esse não é o foco. Mas uma questão que a Maracília disse não é um processo rápido. Então, tem que correr, mas assim, soluções milagrosas é importante que as pessoas que não são da área de privacidade e proteção de dados e acabam caindo nesse momento, né, que o Brasil tem vivenciado, que eles não realmente acreditem em soluções milagrosas. Eu realmente tenho visto essas questões e eu participo, inclusive no local que eu trabalho, né, em relação aos processos de governança, da implementação. Isso é bem gostoso porque a gente consegue realmente internalizar a cultura de privacidade e proteção de dados. E aí, quando eu vejo que tem uma solução em que em 24 horas vai adequar uma empresa, então eu acho que esse também é um recado, né? A gente acaba fugindo um pouco do disclaimer, né, do direito, mas para que vocês não caiam nessa, que isso não existe definitivamente, é a minha posição. Perfeito, Paula. Você acabou de me lembrar que ontem mesmo eu recebi um colega dizendo que tinha recebido uma proposta de política de privacidade em um dia por R$80. Eu fiquei assustado, mas enfim, faz parte desse cenário que a gente tem vivido aí com a entrada em vigor da lei, enfim, as pessoas realmente ansiosas, preocupadas. Eu comentei no início que as sanções da LGPD, né, entram em vigor em agosto do ano que vem. A gente ainda, apesar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ter sido criada, ela não foi instalada, ela não foi constituída, né? Mas até lá, até agosto do ano que vem, a gente tem um cenário em que é possível que ocorra uma judicialização, né, dos direitos que os titulares possuem. Então, um dos pontos que deve ser considerado também agora que a lei está em vigor são esses direitos, né? A lei traz uma série de direitos, direito de acesso, direito de retificação, direito de portabilidade, e no caso das startups isso é super complexo, né? Porque elas têm estruturas enxutas, enfim, como que elas vão conseguir, Paula, permitir aí o exercício desses direitos que estão ali previstos na LGPD, seja agora, né, no contexto do Poder Judiciário, ou a partir de agosto, quando a autoridade nacional puder, inclusive, fiscalizar essa questão? Tá, Fernando, eu acho que esse é um dos temas fundamentais, especialmente quando da internalização aí do processo de governança. Esse é um tema que deve ser pensado junto com os outros em relação à segurança da informação, entre outros. O que a gente vivencia, pelo menos aqui no cenário brasileiro, é que é um tema sensível. Sensível especialmente nesse momento, que a lei entrou em vigor num cenário que o Brasil está num cenário bem vulnerável em relação à crise. Então, até as empresas que eram muito mais sólidas, elas estão num cenário de crise. Então, considerando que as startups são mais enxutas e, por óbvio, teriam aí um capital mais restrito para essas questões, porque se adequar, não basta que se entenda ali, que se interprete a lei, você também precisa gastar um pouco, né? Você demanda dinheiro. Não é sempre que a empresa possui ali todo experts internos voltados para isso. O que a gente verifica é realmente a contratação de consultorias e tudo mais, soluções. E aí esse é um cenário especificamente aí para a startup que eu acho um pouco delicado, porque, primeiro, em relação à maior concretização dos direitos dos titulares, eu entendo que isso tem que ocorrer agora, a lei já está em vigor, né? As sanções não, mas os titulares já teriam aí esses direitos, assim como o Código de Defesa do Consumidor já permitiria outras questões. Então, espera-se que minimamente se tenha aí uma estrutura. Mas acredito que o ponto para focar aqui é que nós, no Brasil, já temos soluções, inclusive internacionais, que não demandam toda essa quantia, né, que realmente não é um processo tão barato, mas existem sim soluções eficazes que chegam no mesmo resultado prático equivalente, só que aí é uma grande questão. Como que você vai concretizar os direitos dos titulares se você não tiver um programa de governança, né? Se você não tiver inventário de dados? Porque aí é o que vai acontecer. Você vai receber um pedido, você vai verificar a lei, né? Na lei, o que você tem que fazer,
E como que você vai responder? Você vai ter que bater de porta em porta, ou você só tem 2 colaboradores? Enfim, essa é uma estrutura que eu acredito que o Brasil ainda vai vivenciar nesse ano até o próximo, né, quando a lei realmente entrar em vigor. Mas se eu pudesse deixar um conselho, seria em relação a tomar medidas aí, elaborar soluções que de fato façam com que os titulares consigam exercer os direitos. Até porque a lei, o grande diferencial da lei não foi só juntar uma questão de privacidade com inovação, mas também permitir essa concretização de direitos. E aí isso eu acho bem importante, porque hoje no Brasil nós verificamos aí um cenário muito obscuro, né? Não são todas as empresas que transmitem essa transparência para os titulares. Então, é de fundamental importância. E aí, vinculado à questão de concretização dos direitos dos titulares, é importante, sim, que se tenha uma transparência, especialmente em redes sociais, em sítios eletrônicos, para que os titulares consigam verificar meios de se entrar em contato. Porque outro ponto que eu também verifico, trabalhando aí na área, é que muitas empresas elas acabam tendo apenas uma roupagem de compliance LGPD. E aí, na hora realmente que acontece um tipo de solicitação, algum incidente e tudo mais, realmente era só uma roupagem, ela não tinha isso concretizado dentro de casa. Então, acho que o nosso debate hoje está sendo muito rico, porque a gente conseguiu abordar temas, desde a fala da Maria Cecília, sua, de Privacy by Design, questões de governança e questões de conscientização, porque tudo isso permite que você, em sendo aí requisitado por um titular, que você tenha subsídios, mas que, antes de tudo, que você consiga realmente concretizar aquele direito dele. E aí, só para fechar o tema aqui, eu acredito que esse tema realmente vai ser bem judicializado nos próximos tempos, então é importante que o processo de governança ele já esteja aí minimamente caminhando para esse tema. Muito bom, Paula. É um pouco disso que você falou, não adianta você estabelecer, né, mecanismos automatizados, você contratar fornecedores incríveis que permitem aí, ou que disponibilizam ferramentas de gestão e automação do cumprimento desses direitos, se você não tem um programa dentro de casa, né, se você não sabe onde estão os dados, se você não tiver identificado esse fluxo de dados pessoais, ter feito esse inventário que a gente conversou antes. Então é importante que você também olhe para dentro de casa, olhe para a sua atividade, como que você está estruturado na operação, para depois começar a pensar na automatização ou gestão desses direitos, né? Como você falou, é bem capaz que a gente tenha uma judicialização bastante relevante sobre o tema. E, Cecília, a LGPD é uma lei complexa, né? E mais do que direitos até para os titulares, ela traz muitas obrigações para as empresas, né? Quando a gente fala de uma startup, isso é bastante complexo, assim. Como vão ficar as startups, assim? Elas terão um tratamento diferenciado em relação às outras companhias? Existe alguma flexibilização? Como que vai se dar esse cenário a partir de agora? Você comentou um ponto super importante que muitas vezes acaba passando despercebido no debate sobre proteção de dados e startup, mas a LGPD, ela não colocou em várias linhas, podemos dizer assim, questões diferenciadas para startup, mas ela colocou dentro da competência da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente comentou agora há pouco, a possibilidade de estabelecer orientações e procedimentos diferenciados para startups. Então, isso está regulamentado, está positivado, como a gente fala, dentre as competências da ANPD, na LGPD. Contudo, a gente vive num cenário que é o seguinte, olhando para uma perspectiva de direito comparado, olhando para regulações de proteção de dados no cenário internacional, é comum a gente verificar que há uma preocupação de não barrar a inovação com uma regulação de proteção de dados. Para isso, são construindo arranjos que permitem que startups e pequenas e médias empresas possam ter condições diferenciadas para continuar operacionalizando seu modelo de negócio,
o que eles acabam fazendo no dia a dia, de uma forma a não barrar, né, a contínua inovação de cada um deles. Aqui no Brasil, a gente não trouxe na LGPD um arranjo tão diferenciado quanto a gente vê em outros sistemas, mas a gente trouxe essa competência na NPD, e eu acho que é um papel fundamental das associações, organizações que trabalham com startups e pequenas e médias empresas, quando a NPD tiver uma formação, justamente estabelecer um diálogo com ela, se fazer ouvido, para que possam ser construídas orientações e obrigações diferenciadas para as startups e pequenas e médias empresas, justamente para que elas possam, naqueles primeiros anos que acabam sendo mais difíceis, buscando investimento, tentando, né, levantar a casa, organizar as coisas, que elas possam ter condições de continuar atuando, de continuar operacionalizando o seu negócio, sem o entrave de uma regulação tão burocrática algumas vezes, né, e tão carregada de obrigações específicas associadas ao tratamento de dados pessoais. Então, eu acho fundamental que quando a NPD estiver estabelecida, esse diálogo possa ser iniciado com ela, para que justamente as startups tenham condições diferenciadas em relação aos seus negócios. E aqui eu gostaria de dizer condições diferenciadas em relação a obrigações, mas o pleno atendimento dos direitos titulares, que é o assunto que a Paula estava comentando junto com você, ele deve continuar sendo atendido. Eu acho que o ponto é mais em relação a mecanismos existentes dentro da lei, questões associadas à accountability, que a gente fala, responsabilidade e prestação de contas, que podem ser um pouco diferenciadas para startups. Mas isso é algo que deve ser construído, claro, num diálogo aberto, multissetorial, estabelecido entre startups, outros atores, grupos de interesses e a própria NPD. Sim, muito bom. A NPD é uma peça fundamental de tudo isso que a gente está falando, né? Ela possui aí um tripé de competências, né? Regulamentação, fiscalização e sanção, mas a gente não tem como falar de fiscalização e sanção sem uma regulamentação. E para as startups isso é muito importante, né? A gente sabe que, enfim, grande parte da lei ainda precisa de uma regulamentação adequada, e principalmente para garantir essa segurança jurídica que a gente que é tão buscada pela LGPD, que a gente está discutindo aqui, dizendo, reforçando, que é o foco principal da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de fato, é um ponto que vai ter que ser discutido aí assim que a lei entrar em vigor, não, assim que a autoridade for finalmente instalada, né, constituída, enfim, as associações vão ter um papel super importante. Paula, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Não, até aproveitando aqui o gancho, Fernando, é mais para falar da Maracília, de que a própria Lei de Liberdade Econômica, não me lembro agora exatamente o artigo, mas ela é muito clara no sentido de que é dever da administração pública que eles redigirem enunciados que, de algum modo, impeçam ou retardem a inovação. Então, eu acho que talvez essa lei também caminhe junto aí com a ANPD, com algumas questões voltadas nesse aspecto, mas, por óbvio, acredito que, sendo ou não uma startup, os princípios, as questões mandatórias da legislação, assim como o atendimento dos direitos dos titulares, eles devem ser seguidos, até porque não há motivos para um tratamento diferenciado nesse aspecto. Mas é isso. Sim, com certeza, com certeza. E eu queria até, como talvez um último ponto aqui, retomar um pouco do que a gente discutiu lá no início, Paula, que você trabalha numa companhia aí muito envolvida com Big Data, né, tratamento aí massivo de dados pessoais, enfim, coleta de dados publicamente acessíveis, né, o pessoal fala de dados públicos, né, mas, enfim, a gente sabe ali que não existem dados públicos, existem dados pessoais e eles podem estar eventualmente publicamente acessíveis. Qual que é o impacto da LGPD, considerando que muitas startups se valem de Big Data justamente para se estabelecer no mercado e conseguir competir com as outras companhias, qual que vai ser o impacto da LGPD para essas empresas de Big Data? Tá, muito bom, Fernando. Eu acho que o primeiro ponto aqui o primeiro impacto para as companhias no geral é um impacto cultural, mas é um impacto cultural, assim,
como qualquer coisa nova traz aí algum tipo de ansiedade. Mas falando especificamente em relação aos dados publicamente acessíveis e o impacto que isso tem nas questões, nas empresas de Big Data, é bem importante pontuar que o próprio ente governamental está atrasado em relação à adequação. E aí todas as companhias de Big Data, elas estão passando por um processo de adequação, acredito que ainda mais intenso, porque é o core, né? O core business, ele exige ainda mais, porque é a manutenção do seu próprio negócio, especialmente num cenário que ou você respeita uma lei tão importante como essa, ou você já não vai ser ali um grande player para o mercado. Mas voltando para a questão de entes públicos, muitas empresas elas coletam os dados publicamente acessíveis e disponibilizados pelo governo federal em relação à política do governo federal mesmo, em relação aos dados abertos. Mas aí a gente volta um ponto. As empresas estão realmente despendendo um dinheiro, né? Consultorias externas e internas, todo um projeto de adequação, e o ente público, ele está atrasado. Então, a gente causa uma certa insegurança e faz com que o seu trabalho dentro da empresa ou consultores externos tenha que ser ainda mais rigoroso, porque se um dia depois esses dados ficam indisponibilizados pelo ente público, como que uma empresa de Big Data ela vai conseguir garantir a legitimidade daquele dado e o principal originador dele já realmente disponibilizou, né? Não está mais publicamente acessível. Você vai ter que refazer todo o seu modelo de negócio, você vai ter que refazer os testes de balanceamento, os relatórios de impacto. Então, isso é muito delicado. Eu acho que nesse processo de adequação, muitas empresas realmente esquecem esses pontos. Eu tenho observado isso trabalhando ativamente na área de Big Data, mas, por um lado, é muito importante que o governo também caminhe junto nesse momento, porque na visão de Big Data Analytics, o que eu posso dizer para você é não só o impacto cultural, mas o impacto realmente causado pelos próprios órgãos que acabam se atrasando em relação à adequação, e isso é bem delicado. E pode vir a causar aí um certo cenário de insegurança jurídica. Então, para concluir aqui o tema, é bem importante que os relatórios de impacto, que os testes de balanceamento, eles sejam feitos realmente utilizando os melhores métodos e até usando aí o direito comparado, pinceladas do modelo europeu, porque hoje a gente não tem uma ANPD, que é a responsável pela regra do jogo, e também aí não temos um ente público totalmente adequado. Sim, super interessante esse ponto que você trouxe, que é um pouco do que eu falei antes. A LGPD vale para todo mundo, ela não é uma lei para o setor privado, ela é uma lei que se aplica também ao setor público, e o ente público que disponibiliza, na grande maioria dos casos, os dados publicamente acessíveis, também tem que se preocupar, né? O próprio, auxílio emergencial, né, que está sendo concedido, está lá posto a lista de todo mundo que tem recebido esse auxílio, e você pode ir lá coletar esse dado e usar eventualmente para alguma atividade que não esteja associada à finalidade primária, principal da divulgação desse dado. Tudo isso tem que ser analisado com cuidado, né, feitos os testes de balanceamento que a Maria Cília comentou anteriormente, e também contar com o apoio do ente público que aquelas informações tenham sido analisadas, a divulgação daquelas informações tenha sido analisada, eventualmente feito até um relatório de impacto pelo próprio ente público. Maria Cília, algum comentário final? Bom, o tempo está acabando, então eu só gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês. A gente se conhece há bastante tempo da área de proteção de dados, então é sempre um prazer poder estar numa conversa com vocês, e agradecer a Dynamo mais uma vez. Obrigada. Paula, eu também, Fernanda. Não, por favor, fica à vontade de fazer aí comentários finais, a gente está super atrasado aqui. Desculpa, não, era mais para agradecer você, Maria Cília, é muito bom contar aí com debates riquíssimos com pessoas como vocês, que eu já acabei trabalhando em outros momentos, ou diretamente, né, e agradecer também a Dynamo, fico totalmente à disposição, espero que eu tenha contribuído aí para o debate. Muito obrigada. Com certeza, a conversa foi muito boa. Gostaria de agradecer a Paula, a Maria Cília novamente, a Dynamo pelo convite, e a gente volta, podemos conversar depois pelo chat com vocês. Até logo. Um abraço.